Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Fernanda Xavier e sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar Na verdade, eu vou falar pra vocês sobre como eu descobri a minha gravidez antes do atraso menstrual. Pra quem não é inscrito aqui no canal e não sabe, eu tenho um bebê de 1 ano e 6 meses, o Emanuel, e eu descobri a minha gravidez bem antes do atraso menstrual. Então, se você quer saber sobre o assunto, senta aí, já deixa seu like. Se ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve pra gente bater os 300 inscritos, né, gente? Estamos quase lá, então já se inscreve pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui no canal, tá bom? E, gente, então vamos lá, vou contar a história pra vocês. Ó, tudo começou quando eu fui no meu retorno. Pra quem não sabe, eu tive um aborto antes dessa minha gravidez. E 3 meses depois eu engravidei, né? Então vamos lá, recapitulando. Quando eu tive o aborto, eu fiz uma curetagem, né? E depois eu tive que voltar na minha ginecologista pra saber como que eu tava, né? Se tava tudo certo. E aí eu voltei 40 dias depois. E quando eu voltei, ela perguntou se eu queria engravidar de novo. E eu falei que não, porque eu tinha medo de engravidar e perder novamente. E ela falou assim pra mim que seria mais fácil eu ter um bebê no primeiro ano que eu perdi do que tentar depois de 4 anos, vamos supor um exemplo, né? Depois de muito tempo. Então ela me aconselhou a engravidar logo. Eu confesso que eu fiquei um pouco com medo, mas ela me passou muita segurança, né? Na época, essa minha ginecologista, o nome dela era a doutora Laira. Pra quem quiser procurar ela no Instagram, é Laira Carrinho Salim, o nome dela. Ela é maravilhosa, gente, maravilhosa. E cuidou de mim quando eu tive, né, esse aborto. Foi ela que fez a curetagem em mim. Então ela me passou muita confiança de que eu poderia engravidar novamente nesse período de 1 ano, sabe? E aí eu e o Ari, ele tava comigo também nessa consulta, ele também ficou bem animado e tudo mais. Aí ela falou assim que eu, depois de 1 mês, já poderia começar a treinar, né? E aí ela me passou todas as vitaminas e ela falou assim, ó, o dia que você descobrir que você tá grávida, você já começa a tomar esse remédio, que era um remédio pra evitar aborto, né, e tudo mais. E ela me passou uma vitamina também pra eu tomar, enquanto eu não fosse no médico, né? E aí tudo bem. Então nesse tempo eu fui tomando um ácido fólico, né? E tudo normal. E aí quando deu mais ou menos no dia 24, dia 25 de outubro, a gente começou. Eu perdi o bebê em agosto, quando foi em outubro a gente começou. E aí, eu lembro que a minha menstruação era pra vir mais ou menos no dia 10 de novembro. E veio normal, veio dia 10 de novembro e tudo mais, tudo certo. E depois que a minha menstruação veio, aí eu falei, não, acho que ela veio esse mês, né? Porque a gente começou a treinar dia 24, então foi normal ter vindo agora no dia 10 e tudo mais. E aí a gente continuou. E aí, a gente começou, tipo, depois do dia 10, minha menstruação é 5 dias. Então, eu fiquei até dia 15 de novembro menstruando, né? E aí, beleza, tudo mais. E a gente seguiu. Eu lembro que quando foi mais ou menos no dia 5 de dezembro, dia 6 de dezembro, eu comecei a sentir muita cólica. Não era uma dor forte, mas era uma dor, assim, constante, sabe? Era como se fosse a dor de cólica menstrual mesmo, só que ela era um pouco mais leve. A minha de menstruação normal, ela era um pouco mais intensa e essa já era mais leve. Mas ela incomodava, porque como ela não ia embora, ela ficava me incomodando. Eu comecei a sentir essa cólica, assim, de um lado só. Se eu não me engano, foi do lado esquerdo, assim. Você sente que parece que é nas costas inteiras, mas normalmente é de um lado só, assim, na lombar. E vem, assim, pra barriga, sabe? E era aquela cólica chatinha e tudo mais. Aí eu já achei estranho. Falei até pro Ari, falei, nossa, amor, comecei a ter cólica bem antes, né, e tudo mais. Aí ele, ai, não, mas é normal. Logo vai descer pra você também e tudo mais. Aí eu fiquei meio assim, mas tudo bem. E, gente, eu sentia muita cólica. E aí, quando foi mais ou menos no dia 8, eu tava no trabalho. E eu lembro que eu saí do trabalho 6 horas. E eu comecei a sentir muita tontura. Senti muita tontura e eu nunca tive tontura. E aí, tinha uma farmácia bem perto da loja que eu trabalhava, tipo assim, 3
3 comércios depois já era a farmácia, né? E aí eu fui nessa farmácia pra saber se era minha pressão, o que que era. E eles me levaram lá e minha pressão tava 8 e pouco, eu acho. 8 por alguma coisa, não me lembro. E eu nunca tinha tido pressão baixa. Aí ela pegou e perguntou se eu tava me alimentando bem e tudo mais. E eu falei que tava. Ela falou assim, será que você não tá grávida, né? Porque pressão baixa, você falou que nunca teve. Falei, não. Eu falei, tem uma probabilidade de eu estar grávida sim, né? E ela falou, então isso é gravidez. E eu já pensei isso. Eu falei, tô sentindo umas cólicas e tudo mais. E o Ari achava que ia ser minha menstruação, né? E eu já tava sentindo que não era, porque, como eu já falei, a minha dor de menstruação era mais intensa, ela doía mais. E essa, ela era um pouco mais leve e veio antes. Normalmente eu tenho cólica somente no dia que eu vou menstruar. Tipo, se eu vou menstruar hoje, eu começo a sentir cólica hoje. Aí quando for à tarde, eu posso olhar que a minha calcinha vai ter melada de sangue. E aí, beleza, fui pra casa. E aí encontrei com a Ari e falei, eu tive pressão baixa, né? Acho que eu não tô bem e tudo mais. E aí quando eu cheguei em casa eu tava com muita tontura. E aí eu fui, se não me engano, eu comi laranja com sal. E eu falei pra ele, tô grávida. Ele, amor, não tá grávida. Eu falei, tô grávida sim. Ele, é coisa da sua cabeça. E, gente, eu tava sentindo, porque meu corpo tava diferente, sabe? A minha barriga tava um pouco inchada. E tipo assim, não é que o bebê já tava grande, né? Mas assim, a barriga já tava um pouco inchadinha, assim, acho que por conta de tudo que tava acontecendo no meu corpo, né? E essa cólica. Então, gente, o primeiro sintoma da minha gravidez foi cólica. E sim, cólica, ela é um dos sintomas, né? Porque o embrião, ele tá tentando ficar, assim, no útero. Eu não sei explicar muito direitinho pra vocês, mas a gente sente cólica sim. Então, esse foi o meu primeiro sintoma. E o meu segundo sintoma foi a pressão baixa. Lógico que a minha pressão não baixou pra desmaiar, mas, gente, 8 e 9 é uma pressão, assim, muito baixa. Pra quem não tem pressão baixa, a gente sente, né? Então, esses foram os meus 2 primeiros sintomas. E depois disso, eu já tinha praticamente certeza, gente, que eu tava grávida, sabe? E aí eu comecei a ter um desejo. Eu tive um desejo de comer manga com sal. Manga verde mesmo, com sal. E eu lembro que quase não tinha manga aqui na minha cidade. E a gente foi atrás para procurar manga. E até que a gente foi na casa de uma mulher. E a mulher não queria, ela falou que não tinha, na verdade. Aí a minha sogra falou, não, é porque ela tá grávida. Aí a mulher falou que ia procurar. Ela foi lá e procurou e trouxe uma manga. Uma manga. E eu cheguei e eu comi. Mas eu não vomitei, sabe? Eu acho que era só, tipo, um desejo assim na minha boca. Não era aquele desejo de grávida, sabe? Mas eu não vomitei, mas eu comi a minha manga com sal. E aí, quando foi, no caso, no dia 10, a minha menstruação, ela não veio. E aí o Ari ainda falou, vai vir amanhã. Eu falei, não, não vai vir, amanhã não vai, não vai, não vai. E eu tava assim, com um pouco de medo, eu falei pra ele que eu tinha que fazer logo o exame, né? Pra saber o teste de gravidez, pra saber se eu tava grávida, porque vai que eu tava e eu tinha que tomar o remédio que a doutora passou. E aí ele concordou, tipo assim, de esperar mais um pouco e já fazer um teste de gravidez. Então a gente esperou, aí chegou dia 15 e nada. E dia 15 já era pra estar encerrando a minha menstruação, né? E nesse decorrer de tempo, gente, eu sentia cólica todos os dias. Eu sentia pressão baixa todos os dias, entendeu? Todos os dias eu sentia. E comecei também a sentir muito sono. E aí eu lembro que quando foi mais ou menos no dia 19, eu falei pro Ari, falei, não dá mais, né? Traz logo o teste, porque ele não tava querendo acreditar que eu tava grávida, acredito eu, né? E aí ele trouxe o teste de gravidez. E aí no outro dia, deixei pra fazer no outro dia, gente, porque o beta-HCG, né, que é o hormônio que a gente tem na gravidez, ele normalmente ele fica muito alto pela manhã, então eu fiz no primeiro xixi. E aí eu fiz o teste de gravidez. Gente, eu só coloquei o palitinho dentro do xixi e já deu os 2 pontinhos na hora. Eu lembro que eu saí gritando e chorando do banheiro e o Ari tava lá do meu lado. E aí ele tava, tipo, pra fora, assim, do banheiro, mas meio que do meu lado, sabe? E eu já saí pra fora chorando, gritando assim, ai, tô grávida mesmo, que não sei o que, tô grávida, ai, não acredito. E abracei ele, a gente ficou muito feliz. E aí eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, tô grávida. Falei pra minha mãe e depois falei pra minha sogra também. Eu já tinha falado pra minha sogra que eu suspeitava da gravidez, pra ela e pra minha cunhada Alessandra, que é que mora aqui na mesma cidade que eu. Já tinha falado pra elas que eu suspeitava de uma gravidez. E na hora que eu falei que eu suspeitava, elas praticamente já falaram, certeza que é gravidez, né? E aí foi assim, gente, aí deu positivo. E eu lembro que o laboratório que tira sangue aqui da nossa cidade, ele tava em recesso, porque era Natal já, né? Que eu descobri isso no dia 19. Então, já era meio que Natal e tudo mais. Então, não tava. Então, eu fui em outra cidade
mais ou menos no dia 28 para fazer o teste de sangue. E eu confesso que eu fiquei um pouco com medo de dar negativo. Mas eu fiz, quando eu fiz umas 7 horas da manhã, quando foi 9, já estava disponível no e-mail, porque eu morava em outra cidade, eles me enviaram por e-mail o exame. E deu positivo, gente, eu fiquei muito, muito feliz, né, muito grata a Deus. E orei muito a Deus, sabe, para que Deus abençoasse a minha gravidez, para que eu não tivesse outro aborto, para que tudo desse certo, gente, graças a Deus, minha gravidez foi uma maravilha. E, gente, uma coisa que muita gente tem dúvida, que é quando uma mulher sente enjoo, todo mundo já olha e fala, tá grávida. E pode ser, sim, que algumas mulheres tenham enjoo antes, mas no meu caso, eu descobri a minha gravidez, eu estava com 5 semanas de gestação, né? Marcou lá certinho com 5 semanas, porque eu demorei pra fazer o teste. Então, depois que eu fui baixar os aplicativos de gravidez. Então, eu já tava com 5 quando eu fui registrar tudo. E aí, gente, eu vim sentir o enjoo com 9 semanas. Com 9 semanas eu comecei a sentir algo estranho assim no meu paladar, sabe? E eu lembro que teve um dia que o Ari comprou tipo uns pãozinho assado com salsicha. Gente, na hora que eu só mordi aquele pão, eu saí correndo vomitar. Então, das 9 até as 16, 17 semanas, eu vomitei demais. E nessa época as minhas cólicas pararam e a minha pressão baixa também. Parece que foi assim, minha pressão e a minha cólica pararam, minha pressão baixa pararam, começou um enjoo absurdo. E aí eu tive enjoo, gente, até as 16, 17 semanas. Então, pra mim, essa parte foi a parte ruim. Mas esses foram os sintomas, gente, que eu senti. Marcando, recapitulando aí pra vocês. O primeiro que eu tive foi cólica antes da minha menstruação atrasar. Foi essa cólica mais leve. Você percebe ela mais de um lado do que do outro. E assim na parte da barriga. Então foi a cólica mais leve, mas constantemente. E a pressão baixa. Gente, esses foram os 2 sintomas que eu tive antes da minha menstruação atrasar. Aí depois a menstruação atrasou e com 9 semanas eu vim sentir o enjoo. Então, pra quem tá gravidinha ou não fez o teste ainda e desconfia da gravidez, vai analisando o seu corpo, percebendo tudo, porque como a minha gravidez foi planejada, eu pude observar o meu corpo diferente, né? Então, mas nada melhor, né, do que fazer um teste também, um teste de sangue, porque o teste de sangue é certeiro. Acho que até uma semana antes do atraso menstrual, o teste de sangue, ele dá positivo ou negativo, né? Então essa é a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês também, né, estejam grávidas, as tentantes, né, que dê tudo certo. E um super beijo, me segue no Instagram, vamos chegar, gente, aqui no canal a 300 inscritos, então já se inscreve, deixa seu like pra ficar cada dia mais pertinho de mim, Mais uma vez um super beijo no coração, até o próximo vídeo, tchau!